A adaptação do homem amazônida e as cheias dos rios. Nós precisamos saber que as crianças com 4, 5 anos de idade, elas passam por um processo de socialização com seus pais no ato da pesca, porque a pesca é uma atividade eminentemente masculina, mas, no entanto, hoje, já com a questão da pós-modernidade, nós já podemos assistir várias meninas, cunhãs, também participando do ato da pesca, mas principalmente os curumins, a partir de 4, 5 anos, eles já estão nas canoas com seus pais, para que nesse período da cheia, eles possam, com 7 anos de idade, fazer parte da unidade de produção. Por quê? É nesse período que o único ecótipo, falando de uma forma antropológica ou de uma forma agronômica, o único subsistema que existe para o ecossistema de várzea é o ecossistema das águas. Então, da onde eles vão retirar seus alimentos, tanto para a economia ecológica, para vender, para comprar seus gêneros de primeira necessidade, é o que nós chamamos de pescado. É aquilo que é capturado nas águas, que é o peixe, quando ele, depois de capturado, ele passa a ser pescado. E as crianças, elas já começam no processo de socialização a partir de 3 a 4 anos de idade. E as nossas crianças da cidade, com 3, 4 anos de idade, elas estão no jardim da infância. E o jardim nos jardins, no pré-escolar, nas escolinhas, brincando, sendo socializada através de músicas para o mundo pós-moderno. E lá eles vivem um mundo que nós chamamos, aqui no estado do Amazonas, um mundo pré-capitalista de produção. O que ocorre também é que nós não podemos homogeneizar. Quer dizer, a Amazônia não é igual em todos os lugares, né? Quer dizer, cada lugar tem uma particularidade, né? Se você for ver, por exemplo, os paranás aqui nessa área do Cadê da Várzea, né? Tem paraná que as pessoas criam mais gados, porque a várzea ali é um pouco mais alta. Tem paraná que as pessoas pescam mais, porque tem muito mais lagos, né? Tem paranás que as pessoas plantam mais, porque a área de várzea, ela propicia também essa agricultura na época da vazante, né? Segundo alguns moradores, né, e aí a gente também ouve falar muito que o período das vazantes, as pessoas têm problema de circulação, quer dizer, muitos problemas que a gente se coloca, a gente fala, mediante as cheias ou mediante a vazante, né? Mas também tem, além dos problemas, né, tem a vida, né? Tem a vida que se constrói. Então, nas vazantes é o período, como diz os moradores, mais bonito, é o período de vida, é o período que tem muito peixe, porque os lagos estão represados, é o período que tem plantação, porque a várzea, ela é extremamente fértil na vazante, né? E os moradores observam toda essa dinâmica e constroem suas vidas prevendo, né, essa diferença de paisagem, como eles mesmos colocam. Que o ribeirinho que é ribeirinho não sai de sua casa, né? Então ele cria formas e levanta o assoalho. Isso é uma técnica de construção. A gente não pode olhar como moradia subhumana, por exemplo, um flutuante ou uma casa que tem que levantar o seu assoalho para evitar as cheias. Nós temos que entender essa relação da enchente com o homem, entendendo a coisa de duas maneiras. Existe a história natural e existe uma história social. Essas duas histórias, elas são distintas e complementares. Veja bem, independentemente da presença do homem na Amazônia, no estado do Amazonas, vamos imaginar que não existisse a presença humana na Amazônia, os rios, o Rio Solimões, o Rio Negro, o Rio Amazonas, os afluentes, estariam em função da sua história natural, da história geológica, fluvial, enfim, da hidrologia, das chuvas, do clima, estariam cumprindo o seu, digamos, devir natural, enchente, cheia, vazante, seca. Enchente, cheia, vazante, seca, independentemente da presença humana. Mas há uma presença humana na Amazônia e no estado do Amazonas. Nós sabemos que, grosso modo, 80% da população brasileira hoje moram nas cidades e 20% no campo. No estado do Amazonas é um pouco diferente, não é esse censo, é um pouco diferente. Aqui nós temos cidades que têm, digamos, 70% morando na cidade e 30% no campo. Isso varia de lugar para lugar.
Mas fato é que o homem do estado do Amazonas, ele mora na cidade e mora no campo. Acontece que morar no plano de inundação do rio tem coisas boas e tem coisas ruins. A natureza oferece coisas boas e coisas ruins. Com relação ao mundo rural, por exemplo, eu acho que para o ribeirinho não é um problema morar no plano de inundação do rio. Existem estudos, eu mesmo estudei isso e sei que é claro que nesse processo de enchente, cheia, vazante, seca, o ribeirinho, ele é um homem que se adaptou ativa e passivamente a esse ambiente e ele trabalha com um sistema de engenharia que de uma maneira ou de outra responde a esse processo. Quando a enchente extrapola aquilo que ele havia previsto e ele controla as enchentes, marcando na parede da sua casa as enchentes anteriores para controlar isso um pouco, porque esse processo de enchente, cheia, vazante, seca tem a ver com as atividades que ele desenvolve no meio rural. Ele é agricultor, ele é pescador, ele é caçador, ele extrai produtos da floresta e ele entende muito bem isso e tira proveito dessa dinâmica. Se na cheia em junho, por exemplo, ele deixa rigorosamente ser agricultor, ele vai desenvolver, por exemplo, a atividade da pesca de maneira mais intensiva. Mas na seca, por exemplo, ele é agricultor e é pescador e ele tira proveito dessa dinâmica, natural e dessa relação que ele estabelece com a natureza de uma maneira ou de outra. Observando a natureza, que a gente percebe que as pessoas que vivem, o habitante das margens do Rio Amazonas, Solimões, das áreas de várzea, eles têm percepções minuciosas, do momento que a cheia vai chegar e do momento que a cheia vai diminuir. E aí estudos geomorfológicos mostram que realmente naquela região onde tem uma ilha com mais de 60 lagos, quando o rio está na sua cota máxima, a água dos lagos, há um refluxo para o meio do rio e a água fica preta. A água ficando preta já diz para o morador que os lagos já botaram sua água para fora, ou seja, não tem mais para onde subir. Ele já sabe que é o momento de começar a descer. Muitas vezes é um canto de um pássaro que nunca aparece, mas quando o rio vai começar a encher ou começar a secar, esse pássaro está aparecendo. Isso é uma outra forma que eles limitam, e aí começam a construir sua vida já pensando naquele momento da dinâmica do rio. E são as pontes que são construídas, isso também é uma garantia de circulação. Constrói-se ponte no meio das pequenas vilas, constrói-se ponte para atravessar para uma casa ou outra. E essas pontes são as pequenas ruas, as pequenas estradas. Isso não incomoda o morador que está convivendo com isso no dia a dia. Obviamente, mais uma vez a gente falando do ponto de vista urbano, isso parece ser uma forma de vida até impossível de se adaptar ou de conviver, mas é a vida das pessoas. Perigos tem, Animais ferozes, jacarés, cobras, eles realmente aparecem na época das cheias, por quê? Porque eles saem dos igapós, porque eles vêm atrás de comida. A população sabe disso, a população que convive com isso, ela sabe. E ela cria alternativas para não se expor menos ao perigo. É um fenômeno que ocorre ao longo da história da formação geológica e geomorfológica dessa região, que já não podemos evitar, nós, pesquisadores e técnicos, podemos prever determinados períodos das grandes cheias ou das grandes vazantes, mas não podemos evitá-la. E como fazer com a população que está aí? Quer dizer, a própria população faz, a população cria alternativas, Ela transfere o gado, quando o gado maromba já são pequenas para a quantidade de gados, os gados são transferidos para as áreas de terra firme, em verdadeiras balsas, em balsas grandes, que levam os gados, levam de 500 a 300 cabeças de gado. Desde criança, o ribeirinho aprende a lidar com as grandes cheias.